Pronto, de volta aí com o capítulo 4. Gente, a argumentação, quando vocês forem fazer, essa argumentação ela tem que estar respaldada a coisas concretas e comprovadas cientificamente, pelo amor de Deus, nada de achismo, certo? Tem aí, por exemplo, deixa eu ver aqui, não tem, tá aqui. Tem aí alguns tipos de argumentação e a gente vai começar com o primeiro tipo de argumentação, que de novo está na página 29 da apostila de vocês. A argumentação por citação. Sempre que queremos defender uma ideia, procuramos pessoas consagradas, por favor, pessoas consagradas e que não firam os direitos humanos, óbvio, né? Que pensam como nós acerca do tema em evidência. Apresentamos no corpo de nosso texto a menção de uma informação extraída de outra fonte. Lembrando que, além da citação que você vai colocar, segundo fulano de tal, vai colocar 2 pontos, aspas, vai colocar lá a citação, você tem que relacionar. Como é que você vai relacionar? Colocando uma vírgula, o conectivo logo, ou seja, vai fechar com outra vírgula e vai relacionar por meio da sua argumentação. Lembrando, se você só jogar essa citação dentro do seu texto, a sua competência 2 não vai passar de 120 pontos. E a gente tem que chegar aos 200 pontos, certo? Então, coloquei aí algumas citações para vocês. Citação, como por exemplo, só um minuto aqui, Pronto. Algumas citações fáceis, certo? Aprender a mudar posturas com Platão, mudar é difícil, mas é possível com Paulo Freire. O diálogo cria base para a colaboração, Paulo Freire. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes, Paulo Freire. Dá para colocar muito bem com a questão do preconceito, né, ignorância. Eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos, Pitágoras. A educação tem raízes amargas, mas seus frutos são doces, Aristóteles. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele, Immanuel Kant. E o homem é um ser social, com Aristóteles, falando sobre sociedade, né, inclusão da pessoa, enfim. E o fim justifica o meio, com Maquiavel, ou seja, toda ação tem uma reação, uma causa tem uma consequência, nesse sentido, certo? Então você vai colocar essa citação relacionando com a sua problemática e a sua argumentação. Na apostila de vocês, também na página 29, tem a argumentação por raciocínio lógico, ou seja, causa, consequência, raciocínio lógico, né? Olha só, a criação de relações de causa e efeito é um recurso utilizado para demonstrar que uma conclusão, afirmada no texto, é necessária e não fruto de uma interpretação pessoal que pode ser contestada. Ou seja, vai haver um estudo, vai haver uma comprovação científica, vai haver comentários e polêmicas concretas com relação a isso, certo? Tem aí um exemplo para vocês sobre o fumo. O fumo, todo mundo sabe qual é a consequência, qual é o raciocínio lógico de quem fuma. Quem fuma pode ter doenças como câncer, enfisema pulmonar, certo? Olha só, o fumo é o mais grave problema da saúde pública no Brasil. Assim como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack ou heroína façam propaganda para os nossos filhos na TV, todas as formas de publicidade do cigarro devem ser proibidas, terminantemente para os desobedientes, cadeias. Então, qual é a consequência? No caso, não é a doença, né? Não é a consequência do fumo, e sim a consequência da divulgação de drogas lícitas e principalmente ilícitas, cadeia, certo? Bora lá. Próxima argumentação, baseada em evidências, que no caso é a sustentação de argumentação se dará a partir das informações apresentadas, dados, estatísticas, percentuais que acompanham. Gente, um cuidado com relação às estatísticas, a dados. Quando uma argumentação baseada em evidências envolve números, é bom que você tenha cuidado, porque você tem que ter certeza do número que você está colocando lá no seu texto, principalmente se for um texto que está em jogo a sua vida. Não, mentira. Que seja o texto do Enem, mas é a sua vida mesmo. Enfim. Então, você tem que ter certeza da estatística e do número que você está colocando. Se porventura
a sua redação valer 1000 pontos e essa estatística estiver errada, o corretor ele vai pesquisar para saber se está certo ou errado para lhe tirar 40 pontos, que ele não vai dar 1000 assim de bandeja, né? Então, cuidado, vai ter corretor que vai pesquisar. E a contra-argumentação, que eu falei, eu acho que em alguma aula, talvez nos vídeos. A contra-argumentação é a apresentação de ideias opostas à argumentação. Professora, na minha redação, na proposta, no tema proposto, eu fico em cima do muro. Eu nem sou contra e nem sou a favor. Então, eu vou colocar uma argumentação e uma contra-argumentação. Cuidado com relação a isso. Eu já falei em sala e volto a repetir aqui. Pule de cima do muro. Porque a partir do momento que você fica em cima do muro e coloca duas argumentações e essas argumentações são opostas, você pode se contradizer no seu texto. E a partir do momento que você se contradiz, você pode perder ponto na sua competência 3 e na competência 4, já que você vai ser incoerente com as suas ideias, com a sua tese, com a sua argumentação. Cuidado! O que você vai colocar no seu texto? Problemáticas que se dirigem a uma só opinião ou a uma só tese, certo? Nada de ficar em cima do muro, pula, ou seja, contra, ou seja, a favor. Lembrando que você não pode ferir os direitos humanos. O capítulo 5 e o capítulo 6 fala sobre a conclusão ou a proposta de intervenção. O capítulo 5 são as propostas para temas gerais. Gente, evitem generalizações de proposta de intervenção, porque geralmente essas generalizações elas podem conter uma proposta de intervenção falha, uma proposta de intervenção nula. Então, se por acaso você não colocar uma proposta eficiente, você vai perder ponto na competência 5. E a gente quer 200 pontos também na competência 5. E a competência 6 fala da conclusão da proposta com ação efetiva. Bora ler cada uma, certo? A competência 5, com propostas para temas gerais, é a retomada da problemática, você vai ver isso na sua apostila, no capítulo 5, na apostila 2, da problemática exposta no desenvolvimento e com uma solução genérica, a qual não é aprofundada. Aí algumas pessoas têm mania de colocar assim, a sociedade tem que se conscientizar. A sociedade não vai ser agente, nem conscientização vai ser solução. Conscientização pode ser considerada uma solução nula. Então, sociedade nula e uma solução, conscientização nula, 80 pontos no mínimo de punição na competência 5. Tipo, se você colocar, o governo tem que fazer ações, só ações, não é uma proposta eficiente, é uma proposta vaga. Então você vai ter que explicar quais são essas ações. Só colocar isso, você não vai adquirir pontuação a mais na sua competência 5. E criar medidas, você também tem que colocar quais são as medidas. O governo tem que criar medidas. Para quê? Por quê? Do quê? Qual é a justificativa? Então tem que haver um aprofundamento, nada de propostas genéricas, certo? Na competência 6, que fala sobre a conclusão, é a proposta com ação efetiva. Eu coloquei na lousa e trouxe aqui um esqueminha para que vocês se inspirem e façam uma proposta de intervenção efetiva, que valha 200 pontos. Olha só o que eu coloquei. Vai ter a retomada da problemática exposta no desenvolvimento e com ação efetiva e viável para quem faz e à sociedade. Tem que ser viável ao agente e à sociedade. Por exemplo, eu gosto muito de falar esse tema. Se o tema for sobre seca, jamais você vai colocar que o governo tem que levar as pessoas à lua para buscar água, porque não vai ser viável nem para a sociedade e nem para o governo, que no caso vai ser o agente. Então, cuidado, é bom que você pense, faça um esquema, que você monte o quebra-cabeça da sua proposta de intervenção de maneira eficiente e principalmente coerente, certo? Coloquei aqui que é necessário haver os seguintes elementos, como agente, solução, meio, modo e o efeito. No próximo slide, eu trouxe aí, e é bom que você bata print das sugestões de agente, solução, meio, modo e efeito. A professora tem detalhamento aí na solução e no meio e no modo. Não se preocupe, no segundo ano a gente não vai cobrar isso, certo? Mas daqui para o final do ano,